Bom dia, a paz do Senhor, amém? Que vocês sejam aí abençoados pelo Senhor, né? Uma boa madrugada de segunda-feira, uma boa semana, uma semana de vitória, né? Uma semana de vitória, eu profetizo, né, irmãos? Que seja realmente uma semana de vitória na tua vida, em nome de Jesus. Que você venha experimentar o poder e a graça de Deus sobre a tua vida. Que o Senhor te alcance e te abençoe aonde quer que você estiver nesta madrugada já, em nome de Jesus, né? Na tua casa, na sua família, na sua empresa, né? No seu trabalho, você que já está chegando do trabalho, você que está saindo para trabalhar, que Deus te abençoe, né? No seu país, aonde quer que você estiver, que o Senhor te alcance em nome de Jesus, amém? Que sejam curados, sejam libertos, né, irmãos, né? Que Deus mude a sua vida, aí muda o sentido da tua vida aí, e o nome do Senhor seja glorificado, amém? Amados, eu quero compartilhar aqui, olha, Salmo 139, versículo 23, né, e 24, diz assim, aleluia, né? Depois, Salmo 140, né, versículo 13, né, também, e depois, versículo 41, Salmo 141, 5, diz assim aqui, ó, Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim, ó, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Aleluia. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Né, irmãos? Essa deve ser uma oração, né, irmãos? Justa de todo crente, né? Porque diante de Deus não tem como nós disfarçarmos aquilo que nós somos, né? Mesmo nós querendo encobrir alguma coisa, né, irmãos, irmãs, né? Mesmo nós querendo não demonstrar o que realmente somos, né? Tem um olhar de Deus, uma câmera de Deus, né, irmãos, diante do olhar de Deus, né? É como se nós estivéssemos num reality show, né? Tem câmeras ali para todo lado, né? Filmando a nossa vida no verdadeiro quem somos, né? Então, assim, quem somos de dia e de noite, né? Então, assim, diante do Senhor não tem escapatória, né? E aqui o salmista, ele faz oração, né? Olha, né? Não somente devemos aborrecer o mal no mundo, mas também admitir que em nós possa haver algo que desagrade a Deus, né? Então o salmista, ele ora a Deus, fala, Senhor, sonda-me, né? Expurga de mim aquilo que não te agrada, né? Então nós temos que ter coragem de pedir isso para Deus, né? É um relacionamento, né, irmãos? Quando você se relaciona com alguém que você quer muito, que você quer bem, que você ama, né? Você tem coragem de falar assim, nossa, o que eu estou te fazendo que está te irritando, né? Muitas irmãs aí reclamam dos maridos, né, irmãos, né? Em muitas conversas, né? Mas aí a gente fala também, né, irmãos, né? Os maridos também reclamam de muitas esposas, né? É natural entre o ser humano, né? Mas aí elas começam a questionar tanto, né? Que eu falo assim, olha, sim, tudo bem, ele está te irritando nisso, né? Mas você tem que falar isso para ele, né, irmãos? As irmãs têm que falar isso para os maridos. Olha, você me irrita tanto quando você faz isso, né? Para ver se há uma mudança, para ver se há uma restauração nesse relacionamento, né? Mas aí eu pergunto assim, e o que as irmãs fazem que irrita tanto os maridos também? Que eles têm que suportar também para que o casamento continue, né, irmãos, né? Então, assim, aí elas param, ficam pensando, né?
que nós também somos falhos, né? Nós, irmãs, também somos falhos, né? Falhas, né? Então, assim, e o que você aqui, o salmista, ele falou assim, Senhor, sonda-me, né? E vê se há alguma coisa que está te aborrecendo, que eu estou fazendo da maneira errada, né? E aí, quando nós temos essa coragem, né, irmãos, de perguntar para Deus, né, aquilo e Deus fala assim, olha, eu quero que você abandone isso, abandone esse mau costume, esse palavrão, essa mentira que você costuma falar, olha, essa prostituição, esse vício, né, você está disposto a se submeter à vontade de Deus, irmãos, para agradar esse Deus, nesse relacionamento que você diz que tem com Deus, né? E se você não tem um relacionamento, que você começa a ter um relacionamento verdadeiro com Deus, né? Porque a Bíblia diz que sem santidade, né, irmãos, nós não veremos ao Senhor, né? Olha, devemos estar prontos a pedir que Deus nos submeta a qualquer prova que venha contribuir para incrementar a sua obra santificadora em nós. Então, você está disposto a abrir o teu coração? Você está disposto em saber qual é a vontade de Deus para a tua vida? E depois aqui, olha, no Salmo 141, né, versículo 13, diz assim aqui, olha, aleluia, né? Assim os justos, né, olha, assim os justos, né? Versículo 1 diz assim, né? Olha, Salmo 141 diz assim, ó, livra-me, ó Deus, do homem mau, guarda-me do homem violento. Essa também deve ser uma parte da nossa oração, né, irmãos? O crente deve pedir a Deus que não somente o livre de pessoas más, mas como também da ação de Satanás, né, irmãos? Mas para que nós, né, sejamos aí, né, irmãos, olha, livrados de todo este mal, nós temos que nos separar das coisas do mundo, né, irmãos? Muitos estão indo de encontro ao mal, né? Muitos estão indo de encontro ao mal, né? E acham, né, irmãos, que Deus aí tem obrigação de guardar, né, as suas vidas, né? Aí você vai estar tentando a Deus, né? Aqui o salmista pede, né, irmãos? Olha, por quê, irmãos? Que nos livre da ação do inimigo, mas você também tem que ter um coração preparado para entender, né, irmãos, que nem todas as coisas convém você fazer. Nem todos os lugares convém você estar como servos e servas de Deus, né? Então, assim, né, olha, que nos, né, irmãos, porque Satanás ele tem o poder para nos enlaçar e nos destruir, né? Então, quando nós temos esse entendimento, irmãos, e o coração ligados em Deus, né, nós temos que estar pedindo esse livramento para Deus. Temos que estar sendo sinceros com o Senhor, né? Aleluia. E Salmo 141, 5 diz assim, olha, fira-me o justo, será isso uma benignidade? Repreenda-me, será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das maldades deles. Aleluia, né? Então, né, irmãos, se nós queremos ser sinceros, né, desejarmos sinceramente agradar o nosso Deus, nós temos que aceitar, né, irmãos, qualquer bem através da repreensão que nos convencer de algo contrário à santidade de Deus. Então você tem que aceitar a correção, você tem que aceitar, entender, irmãos, dobrar o teu coração diante de Deus, né? E aceitar a correção. Aceitar quando Deus usa alguém para te repreender nos teus atos, nas tuas atitudes, né? Às vezes, né, irmãos, sem querer, a intenção até é boa, mas o jeito que nós fazemos está errado. Então, se o jeito que nós fazemos está errado, Deus não apoia, Deus não abençoa. Né, irmãos? Muito pelo contrário, vai causar escândalo no meio da igreja.
vai confundir a muitos as nossas atitudes erradas. E causando escândalo, Deus fala assim, ai daquele que provoca o escândalo, ai daquele que tenta, né, confundir os meus, ai daquele que tenta ensinar-te da maneira errada, né? Então assim, né, irmãos, nós queremos, muitos querem ter, já são livres, né? Deus já libertou do erro, do mal, né, irmãos, da idolatria, né? Mas muitos estão usando dessa liberdade que já estão livres para se tornarem libertinosos, né? Estão aí aproveitando da liberdade para querer pecar novamente, né, irmãos? Achando que não vai ter nenhuma consequência do erro, né? Olha, quando um justo fala claramente contra o pecado e o liberalismo na igreja, deve ser apoiado e não rejeitado. Então, quando nós falamos, né, irmãos, né? Olha, a nossa atitude para com tais servos de Deus revela a nossa própria condição espiritual. Aleluia, né? Então, assim, se você não aceita a correção, irmãos, né? Não faça. Se você não quer ser julgado, se você não quer que as pessoas comentem, não faça. Simples assim, né? Vigie um pouco mais, ore um pouco mais, né, irmão? Se santifique um pouco mais, né? Então, assim, a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, irmãos. Nós temos que ser usados para temperar a vida das outras pessoas. Temperar com sabor, não sem sabor, né? O que adianta um tempero, uma comida ficar sem sabor, né, irmãos? Faz um feijão e não coloca sal para você ver se você consegue comer. Faz uma carne, né, irmãos? E não coloca sal para você ver. Ela não vai ter gosto, não vai ter prazer de ser comida aquela comida, né, irmãos? Então, se você não servir para trazer sabor às outras pessoas, irmãos, e em vez de trazer sabor, trazer dúvida, trazer escândalo, né? A Bíblia diz que o sal vai ser insípido, vai ser pisado pelos homens, né? Então, assim, aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz assim aqui, olha. Diz assim, porque virá um tempo em que não te sofrerão a sã doutrina. Qual que é a sã doutrina, irmãos? A palavra de Deus que nos doutrina através do Espírito Santo de Deus. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas aí Deus fala assim, olha, né, muitos vão tentar agir de maneira falsa, de maneira incorreta, de maneira mentirosa. Mas Deus fala para mim e para você, olha, mas tu seja sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, aleluia, né? Então aqui, né, irmãos, olha, desviarão os ouvidos da verdade, a autêntica pregação bíblica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não mais será aceita por muitas igrejas. Misericórdia, né, irmãos? Muitos já não estão aceitando a repreensão. Eles querem fazer do jeito deles, eles querem fazer do jeito que eles querem. Né? E Deus fala assim, olha, você pode virar piroleta, você pode falar bonito, você pode pregar bonito, mas se você não tiver vida com Deus, irmão, se você não renunciar às coisas do mundo, a Bíblia diz, Deus fala assim, olha, você não entrará no meu reino. Né? E o não de Deus, irmãos, é não, né? Você vai ficar do lado de fora, né? Você vai ficar do lado de fora, né? E aqui Deus fala assim, ó, já não aceitarão trechos da palavra de Deus que tratam de arrependimento, de pecado, de necessidade de santidade e de separação das coisas do mundo, né? Então assim, né, irmãos, quando vem essas festas mundanas, né, isso fica bem fácil provar quem é de Deus, quem não é de Deus, né, irmãos? O comportamento dos cristãos ultimamente, né,
Eles querem estar no meio de festas mundanas, né, irmãos? Né? Eles querem estar aí no meio de festa. Ó. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Então, estão procurando pessoas que apoiem o erro deles, que apoiem a atitude errada deles, né? Então, assim, né, irmãos? Vai de você aí querer aceitar isso na sua vida ou não, né? Então, o não, né, irmãos? Nós temos autoridade para falar sim. A Bíblia fala assim, ó, que o nosso falar tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Quer dizer, Deus, ele não mudou, né, irmãos? O diabo também não mudou de ser diabo, né? Para destruir as nossas vidas, né? Só que depois, né, irmãos, que você já deu uma brecha e o inimigo entrou, aí vai ser difícil dele sair, né? Vai ser com muita humilhação diante de Deus. Vai ter que se humilhar bastante, né, irmãos? E pedir perdão para Deus, né? Para expulsar o mal da tua vida, né, irmãos? Né? Olha, mais o que, olha? Mais buscarão os que toleram seus desejos egoístas e mundanos. Escolherão pregadores com dons de oratória, com habilidade de divertir o povo com uma mensagem que lhes assegure que é possível ser crente e continuar vivendo segundo a carne. Você, nesse caminhar, você vai encontrar muitos que toleram, né? Muitos que vai aí fazer de conta, né? Ah, mas o que tem, né? Não tem nada a ver, né, irmãos? Então, o nosso não, né, irmãos? Você tem autoridade para falar não, né? E que o seu não seja não, não, eu não quero mais isso para mim, eu não vou participar mais disso. Ah, mas ai, coitadinho, né, irmãos? Eu vou agradar o parente, eu vou agradar um amigo, uma amiga, né? Irmãos, só que na hora da salvação, esse amigo, esse parente não vai poder te salvar. Esse amigo, essa amiga não vai poder te salvar. O único que tem poder para te salvar é Deus, né? O único que tem poder para salvar a tua alma é Deus. Então, assim, você tem que se preocupar, irmãos e irmãs que estão me ouvindo, em agradar esse Deus que sonda o nosso coração e vê todas as coisas, né? E sabe quem é de Deus e quem não é, sabe quem está sendo verdadeiro e quem não está, né, irmãos? Né? Então, assim, olha, o Espírito Santo adverte todos que permanecerem fiéis a Deus se submetam à sua palavra. Eles guardam, que lhes guardem a perseguição e o sofrimento por amor à justiça. Além disso, deve-se separar das pessoas, das igrejas, das instituições que negam o poder de Deus para a salvação. Você tem que se afastar disso. Não só das coisas do mundo, mas de pessoas que negam a salvação de Deus. O poder da salvação de Deus. De igrejas que toleram o pecado também, né, irmãos? A idolatria, né? Então, assim, não só das coisas do mundo, mas dos falsos profetas também. Dos falsos cristãos também. Você tem que se afastar, né? Então, assim, né, irmãos? Porque isso contamina. É a mesma coisa você comprar um saco de batata e no saco de batata vem uma batata podre, né, irmãos? Ela vai contaminar todo o saco que está bom. O mau cheiro daquela batata podre vai impregnar nas batatas boas ali, né, irmãos? Então, assim, além de se afastar das coisas do mundo, irmãos, a Bíblia diz para nós se afastar das falsas igrejas, dos falsos crentes, né? Dos falsos profetas, né? Porque eles corroem, eles contaminam a sã doutrina, né, irmãos? Então, assim, né? Tem um ditado que diz assim, é melhor sozinho do que mal acompanhado, né? É um ditado muito sábio, né, irmãos? Porque você vai acabar se contaminando com as atitudes erradas daquela pessoa, né? Então, assim, olha, devemos sempre ser leais ao Evangelho, né? A palavra de Deus, que é o próprio Deus, né, irmãos? Né? Olha, e aos fiéis ministros de Deus que proclamam assim, podemos ter certeza da estreita comunhão com Cristo. Aleluia, né? Irmãos, não é porque a maioria está indo no sentido contrário à palavra de Deus, a multidão, que você tem que estar lá. A multidão está procurando a porta larga, a porta que pode fazer tudo e acha que vai ter salvação. A Bíblia diz que eles estão se enganando a si mesmos e vão cair na perdição, né, irmãos? Porque
A Bíblia diz que Deus, ele não contamina, ele não compactua com coisa errada, com sentimentos errados, né? Com desejos errados, né? Então, assim, nós temos que amortecer a nossa carne, né? Nós temos que ficar, irmão, se você é um cristão fiel, uma cristã fiel, você tem que ficar na porta estreita, porque é na porta estreita que Deus está, né? É na porta estreita que nós vamos encontrar o Senhor. Quer dizer, nós temos que renunciar ao nosso desejo, nós temos que renunciar aí as coisas do mundo, né, irmãos? Nós temos que renunciar, né? E cada dia vai ficando pior, né, irmãos? Deus vai apertando a nossa vida para ver se nós pertencemos a Ele de verdade ou não, né? Então que você também, assim como Deus, né, irmãos, né? Não compactue com coisa errada, não compactue com quem quer errar, né, irmãos, né? Não seja aí, porque não vai ter desculpa, né, irmãos, né? Irmãos, olha, ninguém espera um acidente, né? Ninguém espera aí uma bala perdida, ninguém espera aí uma enfermidade mortal, né? Ninguém espera, irmãos, ninguém espera isso. A maioria das pessoas estão vivendo assim, como se elas nunca fossem morrer. Mas depois que entrou o pecado no mundo, Deus nos criou para não morrer, né? Mas depois que entrou o pecado no mundo, pela rebeldia, pela rebelião contra Deus, né? Pela desobediência, né, irmãos, né? Nós nos tornamos mortais. Mas mesmo assim, pela misericórdia de Deus, Deus criou uma saída, uma porta de escape para nós não morrer e viver a vida eterna, termos a vida eterna, né? Qual a porta de escape, irmãos? Você aceitar Jesus no teu coração, né? E Ele te ama, né, irmãos? E Ele tem um propósito na tua vida, uma obra na tua vida, né? Então, assim, há uma esperança de salvação para nós, mas nós temos que querer ser salvos pelo Senhor. Nós temos que querer viver essa esperança, tendo vida com Deus aqui na terra, né, irmãos? E para ter vida com Deus, eu tenho que renunciar aos outros deuses. Eu tenho que renunciar às coisas do mundo, né, irmãos? Porque a Bíblia diz lá em Amós 3:3, né, que poderão dois andarem juntos se não concordam entre si? Poderá o Espírito Santo ter comunhão com você, irmãos, irmãs, se você não concorda com aquilo que Deus está falando? Se você não concorda em abandonar os teus maus costumes, a tua visitação nas coisas do mundo, né? Se você não concorda em abandonar essas coisas, você vai andar por um momento aí sozinho, né? Você vai viver, mas viver sem sentido, né, irmãos? Sem salvação do Senhor, né? Mas para nós termos vida com Deus, né? O Senhor, Ele diz aqui que nós temos que, né, irmãos, né? Olha, nós temos que nos advertes do que, né, irmãos, né? Olha, a palavra de Deus é a verdade, deve ser o nosso supremo guia quanto à verdade em nossa vida. Aleluia, né? Devemos ter a palavra de Deus dada pelo Espírito Santo como o nosso guia único e suficiente no julgamento daquilo que queremos e fazemos, né? A tendência de certas igrejas de formular doutrinas, práticas novas ou novas verdades partindo das experiências, né, irmãos? Subjetivas de milagre, do sucesso, dos alvos centralizados nos homens, né? Olha, né? Será um dos meios principais de Satanás semear engano durante a apostasia nos últimos dias. Então, assim, né, irmãos? Quer dizer, não é porque uma pessoa está prosperando, significa que ela está agradando a Deus, totalmente agradando a Deus. Né? Não é difícil prosperar, né, irmãos? Você conquistar, correr atrás, né? Mas nem toda prosperidade Deus está. Né? Por quê? Aí você começa a idolatrar o dinheiro, correr atrás do dinheiro, esquece de Deus, esquece de praticar as boas coisas, né? E Satanás muitas vezes ajuda a prosperar, te ocupar bastante com o teu trabalho, né? Achar que a tua agenda você é muito importante, que você é insubstituível, né? Que você, né, irmãos, que você tem que, não é errado conquistar, desde que você não coloque o coração nessas coisas, porque vai ficar tudo aí.
né, irmãos? Vai ficar fazenda, vai ficar carro, vai ficar casas, vai ficar dinheiro, vai ficar tudo aí. No teu caixão não vai ter gaveta, né? Só que depois, nesse processo, né, irmãos, de luto ali, depois da morte vai ser somente você e Deus, né? O teu dinheiro não vai te salvar, as pessoas não vão te salvar, aquilo que te enganou, que te iludiu não vai te salvar, né? Aí vai ser você e Deus. Aí não vai ter mais volta, né, irmãos? Aí não vai ter mais tempo para o arrependimento, amém? Porque quem morre não fala mais, não pensa mais, né? Não age mais, não trabalha mais, né? Aí, né, irmãos, vai ser você e Deus no particular. Aí a coisa vai entortar o caldo, como diz, né? Aí vai ser, né, irmãos, o julgamento vai ser cruel, né? Ou a vida eterna, ou a condenação eterna, né? Aleluia, né? Pai, nós te louvamos, ô Espírito Santo de Deus, Senhor. Pai, quantos estão na mesmice? Senhor, quantos estão, Senhor, em nome de Jesus, se enganando a si mesmo? Quantos estão se iludindo, ó Deus, Pai, com a vida de pecado novamente, Senhor. A vida, Senhor, de apostasia, virando as costas para o Senhor, querendo te servir do jeito deles. Meu Deus, repreende essa maldade no coração deles nesta madrugada. Pai, repreende o engano no meio da tua igreja. Pai, repreende, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Deus. Pai, mas traga a tua verdade, Senhor, a tua palavra diz: conhecereis a verdade vai libertar. Pai, liberta a vida deste homem, a vida desta mulher que está ouvindo esta palavra nesta madrugada. Liberta a tua igreja. Pai, em nome de Jesus, santifica a tua igreja, que haja temor, ó Deus. Pai, que haja temor nos corações nesta madrugada. Pai, Senhor, que o teu Espírito Santo, que é poderoso, alcance, Pai, todas as nações. Alcance todos os povos, ó Deus, e traga a tua verdade, Senhor. Pai, tira as escamas dos olhos, repreende toda cegueira espiritual, toda rebeldia, toda rebelião, Senhor, toda insistência no erro, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, repreende nesta madrugada, mas, Senhor, traga o temor. Pai, traga o temor, faça a tua igreja estremecer, Senhor. Pai, faça Jerusalém, ó Deus, ouvir a tua voz, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, tira os corações de pedra. Pai, coloca um coração de carne, Senhor. Pai, para que haja salvação no meio da tua igreja. Meu Deus, que haja o derramado do teu Espírito Santo, que é a verdade, Senhor, sobre a tua igreja. Pai, traga uma unção que despedaça todo jugo. Pai, uma unção que repreende toda maldade, Senhor. Oh, Pai, toda frieza espiritual, toda apostasia, todo espírito de engano, Senhor. Pai, seja repreendido em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus, liberta a tua igreja. Pai, guarda o nosso coração, ó Deus, e abençoa pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.